Eu sou a doutora Fernanda Torras, sou médica ginecologista, obstetra e mastologista. Hoje eu venho esclarecer as principais dúvidas no dia a dia sobre aleitamento materno. Desde o preparo das mamas no pré-natal, até o que pode acontecer nos primeiros dias do aleitamento, quando acontece a descida do leite, o engurgitamento mamário, fissuras mamárias, o que comer durante o aleitamento, se precisa do uso do polivitamínico e principalmente o aleitamento nessa era da nova pandemia do Covid-19. O primeiro é como fazer o preparo adequado das mamas, o que eu posso fazer durante o pré-natal para garantir o sucesso do aleitamento. E na verdade, a gente fala que não existe preparo mamário durante o pré-natal, a não ser para aquelas mães que tenham algumas malformações de mamilo, né? Algum mamilo invertido, fixo, que a gente tenha que preparar, isso é muito raro. O único preparo dos mamilos, o único preparo para o aleitamento que a gente deve fazer ainda no pré-natal é o sol. O sol a gente aconselha durante 10, 15 minutos ao dia, 4 vezes para semana, em área de areolas e de mamilos expostos. E isso facilita uma qualidade dessa pele, isso ajuda na lubrificação e ajuda para evitar as fissuras durante o período da amamentação. Outra questão, ao nascer, doutora, eu vou ter leite de imediato? A questão é não. Nenhuma mãe que acabou de ter o seu bebê, independente se ela entrou em trabalho de parto, se ela teve parto normal, se ela teve parto cesárea, ainda que respeitada, aquele contato imediato do recém-nascido, ainda que aconteça o feedback hormonal para o aleitamento, não é de imediato que ela vai apresentar o leite. O que ela apresenta é uma pequena quantidade de colostro que vai saciar o seu recém-nascido nas primeiras horas, geralmente nos 3 primeiros dias. Isso é suficiente para o recém-nascido, porque ele nasce com uma reserva suficiente e o que ele precisa nesse momento é esse colostro. Depois do 3º dia até o 5º dia, acontece a pojadura do leite, onde você vai perceber que as mamas ficam túrgidas, ficam cheias e assim aumenta a quantidade de leite ejetado e aumenta a quantidade do leite que aquele bebê vai mamar. Depois do 6º dia, a gente já chama o leite de transição, que ele vai acontecer entre o colostro e o leite maduro. E depois do 15º dia, já tem aspecto de leite materno mesmo, uma característica mais amarelada, mais forte desse leite, que é o leite materno propriamente dito. Cada fase é respeitada pela natureza, porque é assim que você sacia esse bebê. Ele precisa que que o leite respeite essas fases, porque é isso que vai nutrir o seu bebê, de acordo com cada fase. Outra questão muito frequente ainda na maternidade, antes da alta da mãe, é se o leite vai ser suficiente para aquele bebê. A gente vai observar o bebê, principalmente durante os 7, 10 dias primeiros de vida, e observar o ganho de peso, a hidratação desse bebê, a quantidade de urina, a quantidade de evacuações, para saber se esse leite está nutrindo adequadamente aquele recém-nascido. Geralmente vai muito bem nessa fase e se for algum ganho insuficiente, alguma observação a fazer, ainda assim a gente pode corrigir com frequência de mamadas, com outros métodos, sem ter que entrar com método artificial. E outra questão, já na alta daquela puérpera, daquela mãe que acabou de ter seu bebê, é o que ela pode comer no aleitamento, assim que ela for para casa, existe alguma restrição, o que ela faz com polivitamínicos. A questão é a seguinte, não existe nenhum alimento 100% proibido durante a fase de aleitamento. É muito frequente que os pediatras indiquem restrição de cafeína nesses primeiros 2 meses, restrição de chocolate por conta da cafeína, por conta da passagem da cafeína no leite,
por conta de causar cólicas, gases no bebê, até que dê tempo desse médico avaliar o perfil desse bebê e de você conhecer o perfil desse bebê para saber se ele vai ter efeito colateral por conta dessas substâncias ou não. Então é muito frequente que os pediatras digam para você moderar cafeína, chocolate ou até mesmo não ingerir até o conhecimento desse bebê nos primeiros dias de vida. Quanto aos polivitamínicos, a gente mantém um suporte para essa mãe. Não é isso que torna o leite mais forte. Você vai ter leite suficiente. Se você não tem um estado de desnutrição, o seu leite é forte para o seu bebê e ele é suficiente. Mas a gente costuma manter alguns polivitamínicos para suprimento materno mesmo. Em questão de calorias, a alimentação na mulher que amamenta, ela deve conter 500 calorias a mais quando comparado com uma mulher que não amamenta, que não teve o seu bebê recentemente. E é questão de calorias com nutrientes, com valor nutricional. E de quanto em quanto tempo eu devo acordar o bebê para mamar? A questão é que a livre demanda requer a rotina do bebê, né? Quem determina os horários do aleitamento é o bebê. Ele acorda para mamar quando ele quiser e ele ingere a quantidade que for preciso para ele para a amamentação. Exceto em alguns casos onde o pediatra determine algumas acordadas durante a noite para amamentação por conta de um bebê mais sonolento, mas na maioria dos casos quem determina o horário é o bebê e isso se chama livre demanda na amamentação. E doutora, no meu aleitamento anterior, no meu filho anterior, ou na minha irmã, na minha conhecida, o que mais prejudicou o aleitamento foram os machucados dos mamilos, aquelas fissuras de mamilos. Realmente é muito frequente que isso ocorra, principalmente na época da pojadura, que é essa descida do leite, do 3º ao 5º dia. É importante a gente avaliar a pega da boquinha do bebê, se está correta nessa fase. E mesmo fazendo tudo certinho, isso pode acontecer. Uma fissura, um machucado, a gente tende a hidratar muito esses mamilos. É muito frequente o uso da lanolina entre as mamadas para trazer um apoio àquela pele da areola dos mamilos. E ainda assim tem cicatrizantes que a gente pode lançar mão em alguns casos para facilitar a reepitelização dessa pele, a cicatrização dessas fissuras. É importante dizer se a pega está correta, se está tudo adequado, se a gente corrigiu na fase certa, a chance disso perpetuar, disso continuar é mínima e o aleitamento daí para frente vai transcorrer sem problema algum. E o engurgitamento, o empedramento das mamas, o que fazer? Realmente é frequente também o engurgitamento mamário, principalmente na fase da descida do leite, da apojadura, e tem algumas orientações que a gente faz nesse período, porque é um período onde ocorre e depois transcorre tudo bem, a tendência em permanecer com esse engurgitamento, com essa sensação de empedramento, daí para frente é mínima, se a gente fizer as correções e as orientações adequadas no período correto. Para engurgitamento, para essa sensação de empedramento antes das mamadas, o primeiro conselho que eu dou é massagear as mamas. A gente aconselha movimentos circulares, massagem em movimentos circulares com direção às areolas, 10 minutos antes da amamentação. Também é importante com que a gente esvazie as mamas a cada mamada. Se você sentir que a mama está muito cheia, a ponto do bebê ficar brigando com o mamilo, porque às vezes é tão grande esse engurgitamento, tão importante, que o bebê não consegue a pegada certa daquele mamilo. Em alguns casos a gente pode orientar a ordenha, que é a retirada de um pouco do leite de forma manual, ou por meio das bombinhas manuais ou elétricas, para depois dar aquela boquinha do bebê, para depois ele abocanhar a mama e sempre esvaziar as mamas para que haja produção correta e ejeção de uma forma contínua, sem retenção do produto, do aleitamento, sem retenção de leite. E as compressas?
As compressas são indicadas, a gente aconselha, o ideal seriam compressas frias entre as mamadas e compressas mornas imediatamente antes do aleitamento da mamada para facilitar a descida do leite. A gente tem contraindicado as compressas pelo fato de a mãe talvez não saber a temperatura ideal, acontecerem alguns acidentes por conta da temperatura e em alguns casos a compressa morna, mesmo que imediatamente antes das mamadas, mesmo que facilite a apojadura, que é a saída do leite, ela pode causar um efeito rebote no pós-aleitamento. Então a gente deixa as compressas como última orientação, mas essa orientação existe e ela pode ser usada de acordo com a orientação do seu obstetra, com a orientação do seu pediatra, no momento correto. Aleitamento cruzado. Realmente o aleitamento cruzado não é indicado, mesmo para mulheres saudáveis a gente não indica aleitamento cruzado, mas os bancos de leite são muito bem-vindos. A gente faz o vídeo hoje, dia 20 de maio, e ontem foi o Dia Internacional da Doação de Leite. Então a gente tem que falar para aquelas mães que deram muito bem no aleitamento e que tem leite em excesso, elas podem doar sim para bancos de leite, são muito bem-vindos, principalmente para UTIs neonatais, para mães que usam a relactação, que é o uso de leite dos bancos, enquanto elas estão ajustando o próprio aleitamento, e é muito bem-vindo. Mas a alimentação cruzada, a amamentação cruzada entre amigas, familiares, isso não está rotineiramente indicado. Doutora, tenho cirurgia mamária. Como que a gente vai fazer? Como que eu sei se eu vou conseguir amamentar ou não? E na verdade é que nem o seu obstetra sabe durante o pré-natal o quanto de leite você vai ter e o quanto de ejeção desse leite você vai ter. Existem vários tipos de cirurgias mamárias, as cirurgias estéticas vão desde as próteses de aumento, onde a gente não mexe em ducto, onde a gente não mexe em areola, até as próteses com pexias, com redução mamária, onde a gente tem uma manipulação cirúrgica naquela região dos ductos e na região da ejeção dos ductos. Então, o conselho é o seguinte: individualizar. Observar no pós-parto, ainda na maternidade, como que está esse aleitamento, para a gente tentar quantificar e ver se vai ser suficiente essa nutrição desse bebê. Corrigir qualquer deficiência ainda na maternidade é fundamental e principalmente nos 7 primeiros dias desse bebê. A gente só sabe depois que acontece a descida do leite, depois que existe o aleitamento. Eu tenho muitas pacientes com mamoplastia de redução, com cirurgias importantes que amamentam normalmente, que usaram relactação no começo do aleitamento e que depois foram autossuficientes para amamentar. Então, cada caso é um caso, a gente vai individualizar esses casos de cirurgias prévias. Na mastologia, a gente também tem os casos das pacientes mastectomizadas, ou por doenças, ou as mastectomias redutoras de risco, profiláticas, onde houve uma retirada importante do tecido mamário em quase totalidade. E nesses casos, sim, a gente já começa a trabalhar no pré-natal como que a gente vai nutrir esse bebê. Provavelmente essa mãe não amamentará e a gente já começa uma programação em conjunto com a pediatria de como vai ser o aleitamento a partir das primeiras horas de vida. E também tem as mães que, por questões culturais ou por desejo dessa mulher, elas optam por não amamentar. Da mesma forma que tem as mastectomizadas que não podem, ou as mulheres com cirurgias prévias e algumas condições que limitem o aleitamento, outras por opção preferem não amamentar. Primeiramente, no pré-natal, a gente vai conversar bastante sobre a orientação da Organização Mundial de Saúde, né? Para ela reavaliar essa escolha,
por conta dos benefícios maternos e os benefícios do recém-nascido para o recém-nascido, e se ainda assim for uma opção dela, a gente vai resguardar esse recém-nascido para que ele tenha uma alimentação da maneira mais saudável possível desde a primeira hora de vida e cuidar dessa mama também, para não sofrer as consequências do acúmulo de leite, das consequências inflamatórias que possam acontecer no pós-parto. Agora, falando da nossa realidade atual, sobre a pandemia do novo coronavírus, a doença Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2, temos o aleitamento permitido, totalmente normal para a mulher que não tem infecção. A gente orienta sim para aquela mulher que chegou com seu recém-nascido de um ambiente hospitalar, retomar os cuidados com higienização, duplicar, triplicar os cuidados com a higienização das mãos ao pegar o recém-nascido. Alguns médicos orientam o uso de máscaras no aleitamento e quando estiver muito próximo, numa distância muito próxima desse recém-nascido, ainda que a mãe saudável. Eu gosto dessa orientação, eu acho válida, principalmente durante as 2 primeiras semanas, já que essa mulher esteve num ambiente hospitalar e pode contrair o vírus nessa pandemia que a gente está, até mesmo no trajeto do hospital para casa. Mas isso não é uma orientação mundial, isso não é uma orientação geral. É só um cuidado adicional que a gente pode orientar para essa mãe. Já pelas mães infectadas pelo novo coronavírus, de acordo com a condição clínica dessa mãe, se ela estiver bem e se for uma opção dela, aqui no Brasil nós liberamos o aleitamento materno sim, com todas as medidas de proteção, aí sim uso obrigatório de máscaras, higienização delicada das mãos e da região das mamas antes do aleitamento. Aqui no Brasil nós permitimos, até o momento não há comprovação da presença do vírus no leite materno. Tanto o aleitamento quanto o alojamento conjunto com as medidas de proteção estão mantidas e se a saúde dessa mulher permitir. Se for opção dela, se ela estiver num estado que requiera mais cuidados, uma terceira pessoa pode administrar o leite que foi ordenhado, que foi extraído dessa mãe para esse bebê. Aqui no Brasil, nós incentivamos o aleitamento materno, inclusive para as mães infectadas com o novo coronavírus. Então, o obstetra, ele tem sim papel fundamental nesse elo do aleitamento, desde o pré-natal até o momento do parto, facilitar esse elo, esse contato imediato da mãe e do bebê no pós-parto, que facilita todo o feedback hormonal, a descida desse aleitamento e o ajuste de qualquer intercorrência que possa acontecer, desde os primeiros dias do aleitamento, para a gente facilitar um aleitamento saudável, uma amamentação, como preconiza o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, da forma mais natural possível e da forma mais saudável possível para esse bebê.